Essa história faz parte do livro Que História é Essa?, de Flávia de Souza, com ilustração de Pepe Casals. Ou os Malepon viu-se Escher, ou o caçador. Era uma vez um caçador. Esse caçador gostaria de ser um padeiro, ou um relojoeiro, ou um trapezista, mas ele era um caçador, porque o pai dele tinha sido caçador, e o avô dele tinha sido caçador, e o bisavô dele também, e o tataravô dele também, e o avô do tataravô também. Então esse caçador era caçador porque mandaram ele seguir o costume da família. Ele morava numa floresta, onde moravam muitos bichos e pessoas e monstros. Então ele já tinha que caçar, porque era caçador. Ele caçava monstros. A vida de um caçador que caçava monstros era bem animada e perigosa e arriscada. Esse caçador quase perdeu uma perna quando caçou o terrível vampiro da Caverna Negra. Quase perdeu todos os dentes quando caçou o abominável lobisomem do mato selvagem. E quase perdeu a cabeça quando caçou a horripilante sereia da Lagoa das Águas Profundas. Cansado de quase se perder por inteiro ao caçar seres tão medonhos, o caçador saiu um dia à procura de uma onça comedora de gente, ou um javali destruidor, ou de um outro animal bem mau. O caçador viajou o dia inteiro. Quando já estava quase anoitecendo, chegou a uma casinha muito bonitinha, com tapetinho na frente da porta e cortininha na janela. Só de pensar na sopa que a dona da casa devia estar preparando para o jantar, o caçador ficou com água na boca e resolveu bater na porta para pedir um prato dessa sopa. E bateu, e estranhou ao ouvir um ronco esquisito. Nossa, pensou o caçador, a dona dessa casa deve estar dormindo. E nem é de noite ainda, e como ela ronca alto? O caçador já estava indo embora, pé ante pé, para não acordar a dona da casinha. Mas pensou, esse ronco está muito esquisito. E resolveu entrar para dar uma olhadinha. Quando abriu a porta, o caçador se espantou, porque a dona da casa estava dormindo de camisola em sua cama. E claro que isso não é motivo para ninguém se espantar. Mas acontece que a senhora era muito feia mesmo. Tão feia que parecia um lobo. O caçador chegou mais perto, viu que a senhora que parecia um lobo estava com a barriga inchada, mas inchada mesmo, como se tivesse engolido um monte de abóboras. Então, quando o caçador já estava pensando em ir embora, a senhora que parecia um lobo e que estava com a barriga tão inchada que parecia que tinha engolido um monte de abóboras, acordou. O lobo disse: "Boa tarde, minha senhora." "Boa tarde", respondeu a senhora. "A senhora me desculpe por ter entrado na sua casa sem pedir licença", disse o caçador. "Não faz mal", respondeu a senhora. "Então eu gostaria de pedir para fazer 3 perguntas à senhora", disse o caçador. "Ora essa, não se acanhe, faça", disse a senhora. "Obrigado", disse o caçador. "Então lá vou eu. Por que a senhora tem olhos tão grandes?" "Para te olhar melhor." Por que a senhora tem um nariz tão grande?" "Para te cheirar melhor." Por que a senhora tem uma boca tão grande?" "Para engolir melhor as meninas e as vovozinhas." "Ah!" disse o caçador. "Então está explicado." E o caçador já ia se despedir e ir embora
quando olhou bem para a senhora que parecia um lobo e descobriu que a senhora que parecia um lobo era um lobo. O caçador pegou a sua espingarda e mirou. O lobo tentou fugir correndo, mas estava com a barriga muito pesada e não conseguiu. O caçador deu um tiro no lobo, abriu a barriga dele com uma faca e tirou lá de dentro uma menina de chapéu na cabeça e uma velhinha. Elas estavam meio tontas com o cheiro ruim que tinha dentro da barriga do lobo, mas estavam vivas e agradeceram muito ao caçador e ofereceram um jantar para ele, com doces na sobremesa. Depois de costurar a barriga do lobo e fazer um curativo no bumbum dele, onde o tiro tinha passado de raspão, a velhinha mandou ele embora. O lobo pediu para ficar para o jantar, mas a velhinha, que não era feia nem parecia um lobo, deu um pão velho para ele e mandou ele embora. E ele foi. O caçador jantou, agradeceu, acompanhou a menina no caminho de volta para a casa dos pais dela. A mãe da menina agradeceu ao caçador por ele ter salvado sua filha. E o pai da menina, que era padeiro e dono de uma padaria, convidou o caçador para trabalhar com ele. O caçador aceitou, guardou a espingarda no baú e começou um novo costume na família dele, porque seu filho foi padeiro como ele, e seu neto também, e seu bisneto, e seu tataraneto, e o filho de seu tataraneto. Parece que o neto do tataraneto do caçador virou padeiro. Achou um belo dia uma espingarda enferrujada dentro de um baú antigo e saiu de casa decidido a caçar um monstro bem horroroso. Fim. E você? Descobriu que história é essa?